Então vamos para 7. Galera, a 7 é uma questão que fala sobre Linux, né? Que está no seu edital. Deixa eu fazer só uma observação para vocês. A gente vai corrigir, acho que a última questão, se não me engano, a penúltima, que é uma questão que nem é da OCP, vocês não vão me xingar, é uma questão do Sebrasp. Por que disso? Infelizmente, a OCP não tem uma gama muito grande de questões de Linux. Principalmente questões daquilo que eles mais gostam de pedir sobre Linux. Comandos, que eu vou detalhar melhor. Então, eu indico vocês a fazerem também questões de outras bancas, tá? Aí pode ser qualquer uma. E a gente pega o Sebrasp, né? Porque tem um nível aí também um pouquinho bacana, um pouquinho mais pesado, para você se basear. Porque muito candidato fica naquela, pô, a banca não tem questões desse assunto, eu não vou fazer. Não, meu filho. Faça de outra banca. Você tem que pelo menos conhecer como é que aquilo cai em prova, né? Senão, você se arrebenta, sem ter conhecimento nenhum do que pode cair. Então, vamos lá. Isso aqui é uma rara questão. Ó. Na corrida dos sistemas operacionais, surgiu o Linux, em 1991. A partir da proposta de Linus Torvalds. Em linhas gerais, o Linux é um programa no estilo do sistema operacional Unix, né? Então, só se você pegar aqui o nome do cara, Linus mais Unix é igual a Linux, tá? Sendo uma excelente alternativa, pois para o seu uso não é necessário o pagamento de licenças. Uma curiosidade nesse sistema é a possibilidade de operá-lo totalmente em linha de comando em modo texto e também usá-lo via interface gráfica com o usuário. Cara, questão muito boa, tá? Boa demais, cobrando história, cobrando aí, né, uma espécie aí de conhecimento de atualidade sobre o Linux. O Linux, aluno, ele surgiu de uma ideia desse Linus Torvalds, de pegar um código-fonte de um sistema que já era muito consagrado, chamado Unix, tá? Que tem um código-fonte aberto, ele era livre. O que quer dizer livre? Livre é um software ao qual nós temos 4 liberdades perante esse software. Quais são essas 4 liberdades? Eu posso executar o software para qualquer propósito, eu posso distribuí-lo, tirar cópias para ajudar a comunidade, eu posso estudá-lo, então para estudá-lo eu tenho que ter acesso ao código do software, e eu posso alterá-lo ou aperfeiçoá-lo, ou seja, tenho direito a pegar o código e criar ali uma versão melhorada. Então o Unix dava essa liberdade. Então esse Linus Torvalds é um cara fantástico, muito inteligente, pegou o código do Unix, e em cima desse código ele criou o Linux. O Linux nasceu dessa base chamada Unix. Por isso que o nome é Linux. Linux é a junção do nome dele, Linus Torvalds, com o código do Unix, tá? Aí forma-se o nome Linux. Então, a história ali bacana. Aqui, ó, na minha aula daria para acertar essa questão, olha lá, ó. Criado em 1991, ó, isso é tirado da minha aula, tá vendo? Linus Benedict Torvalds, ó ele aí, ó. É o cara fã de pinguim, por isso que o pinguim aí é o símbolo do Linux, né? Tá vendo, ó? Ele é um software livre, com as 4 liberdades que eu acabei de citar para você, ou seja, ele tem um código aberto, né? Ou seja, você tem acesso a esse código, e outra curiosidade bacana que ele colocou na questão, pode ver que eu coloco aqui que ele pode ser gratuito e pago. O que a galera faz? O pessoal associa muito, gente, software livre a software gratuito. É livre porque é grátis. É grátis porque é livre. Não, não caia nessa, tá? Um software livre, ele também pode ser pago. Então, não necessariamente software livre tem que ser gratuito. Livre é porque tem aquelas 4 liberdades que eu citei para você que está ali no slide. Agora, eu posso cobrar por um software livre. Você sabia que tem Linux que é cobrado? Tem distribuições do Linux que você paga por uma licença para poder dar manutenção, fazer atualizações, etc. Porém, tem Linux também gratuito. Então ele colocar numa questão que é uma característica de ser gratuito, não tem problema nenhum. É uma característica de ser gratuito. Agora, ele não pode afirmar assim, ah, ele é livre porque ele é gratuito. Ah, ele é gratuito porque ele é livre. Não, ele não pode fazer esse tipo de afirmação.
aí estaria errado, tá? E outra coisa que ele colocou aqui muito interessante é como você trabalha com Linux, que é assim, ó. O sistema Linux, assim como o Windows, ele tem um kernel. Esse kernel aqui que é livre, ó. Kernel é o núcleo do sistema operacional. É a base do sistema operacional. Só que o kernel, ele fala linguagem de baixo nível. Nós não entendemos o que o kernel nos diz e nem o que a gente está dizendo para o kernel, porque trabalha com linguagem de máquina. Então aqui você vai ter um shell. O que é o shell? O shell é responsável por traduzir tudo aquilo que a gente manda para o kernel e o que o kernel manda para a gente. Ele é um tradutor, ele é um interpretador de comandos, tá? E aí você pode interagir com o shell de duas maneiras. Pelo prompt de comando ou pela GUI, que é a interface gráfica, como ele falou ali. Prompt comando é aquela área hostil do Linux, que muito usuário, por exemplo, não tem afinidade, que você digita comando. Você digita um comando, dá Enter, ele vai executar para você esse comando. Né? Geralmente é uma tela preta ou uma tela branca, que a gente só usa comandos, perfeito? Já a GUI, que a gente chama de interface gráfica, é onde utilizamos o mouse. Você pega o mousezinho ali, vai dando cliques nos ícones, e isso é a interface gráfica, que é a maneira mais fácil que nós temos hoje para interagir com o sistema, né? Nada mais fácil que pegar um mouse e sair clicando. É o que ele falou no finalzinho da questão, tá vendo? Ó? Que você pode operá-lo em linha de comando, né? Em modo texto, ou seja, prompt de comando, famoso shell script, famoso bash, famoso sh, ou por meio da interface gráfica, a famosa GUI, interface gráfica do usuário. Legal? Então, questãozinha correta, muito boa questão, muito bem detalhada, tá? Cobrando uma história aí sobre o Linux. E esse slide aí, tá vendo? É um slide que eu trabalho na minha aula com essas características que ele pediu. Perfeito?